Boa tarde, sexta A, B e C. Eu resolvi fazer esse vídeo e vou tentar daqui para frente sempre trabalhar com vídeos, mas eu acredito que logo estaremos no presencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar revisar aquilo que é básico e que está por trás de tudo que você tem aprendido lá no Centro de Mídias. O que é básico? É você saber cumprimentar-se, tá? Dizer quem você é, de onde você vem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, good morning, good afternoon, good evening, good night. Bom, muitos lugares lá, eles falam só morning, tá? Morning, bom dia. Por quê? O americano, ele ama reduzir tudo. Tudo que ele pode reduzir, ele reduz. Nós também fazemos isso. A gente não fala vós mercê, como falava antigamente. Falamos você e às vezes C. O C tá bem, né? Então não é um privilégio dele estar fazendo essas reduções. Então, good morning, bom dia, good afternoon, é depois da meio-dia, então é da meio-dia até a tardezinha. Aí a tardezinha para a noite é good evening. Então, quando você encontra alguém para falar boa noite, é good evening. E quando se despede, é good night. O good night é quando você não vai mais rever a pessoa. Por que good night e good evening significam a mesma coisa? Aqui no Brasil, nós não vemos tanta diferença. Mas na Europa, em alguns países nórdicos, tá? Às vezes escurece 4 horas da tarde, né? Então, 4 horas da tarde para nós é boa tarde ainda. E para eles, escureceu, mas não é noite. Simplesmente o horário de verão, esses fusos horários, porque assim como nós tínhamos horário de verão aqui, eles também têm horários diferenciados. Eu tive um primo que morou na Irlanda e uma época do ano anoitecia às 4 e amanhecia às 4 da tarde, né? E amanhecia às 4 da manhã. Então, esse good evening tá relacionado a isso, tá? Então, como que ficou pra gente? Good evening quando você vai falar boa noite, que você está chegando, você está vendo uma pessoa. E o good night quando você está se despedindo, ok? Tem o bye, que é tchau. Geralmente para criança a gente fala bye bye, ok? Tchauzinho. Where are you from, né? De onde você vem. Você sempre vai falar I am from e o lugar. Percebo o I am é o verbo to be. Metade do inglês, ele está relacionado com o verbo to be. Dificilmente vocês vão pegar uma música, um texto, alguma coisa que não tenha verbo to be. Assim como em português, seria estar, tá? Então, eu falo, eu sou de Araraquara. I am from Araraquara. Esse from é uma preposição que sempre mostra a origem, tá? Uma outra coisa, sujeitos. Em português, a gente utiliza o sujeito algumas vezes, nem sempre. Por quê? Porque nossas conjugações verbais, elas já demonstram de que pessoa você está falando. Porque eu moro, tu moras, ele mora. Nós moramos, vós morais, eles moram. Eu morava, tu moraste, ele morou. E assim por diante. Eu morarei, tu morarás, ele morará. Então, vendo as terminações. Em inglês, morar é to live. I live, you live, he, she, it lives. Na terceira pessoa, no presente, tem uma diferença, tá? We live, you live, they live. Tirando a terceira pessoa, qualquer outro sujeito, o verbo é igualzinho. Então, há necessidade de colocar o sujeito. I, you, he, she, it. A gente fala os três para a terceira pessoa, porque he é ele, she é ela, o it, ele é um pronome neutro,
tá? Por exemplo, quando você vai falar está chovendo, são 3 horas da tarde. Qual é o sujeito? Então, para nós, sujeito oculto, sujeito inexistente, para eles não existe isso, eles colocam o it no lugar. E animais e coisas. Por exemplo, um cachorro, uma casa, tá? Só que, quando se trata de animal, e esse animal, ele é considerado como um membro da família, sempre é uma cachorrinha que eu amo de paixão. Eu posso falar, she is pretty, ela é bonita, she is cute, ela é fofinha. She, tá? Por quê? Eu estou humanizando, tá? Eu tô dando a ela o mesmo pronome que eu daria para uma mulher, uma menina, ok? Que mais? O we é quando eu falo de mim com mais alguém, nós. E o they é quando eu falo do plural da terceira pessoa, tanto she, he ou it. Para todos eles eu digo they, ok? They. O TH a gente fala com a língua no meio dos dentes, ó. They, ok? O you, tanto segunda pessoa do singular como plural, se escreve da mesma maneira. E os dois têm are como verbo conjugado. Qual é a diferença? A diferença você vai ver na tradução, dependendo do contexto. Quando trata de uma pessoa só, então, você é esperto. You are a smart person, tá? Smart girl, smart boy, depende de quem está falando. Pode, se eu quero falar que vocês são inteligentes, you are smart. E aí o contexto vai mostrar que é mais de uma pessoa, ok? You are students, vocês são alunos. You are a student, você é um aluno. Foi bom eu falar nesse A, porque nós temos também, nós vimos no centro de mídias, o alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, J, K, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, X, T, U, V, W, Z. Eu posso ter trocado a posição de algum deles em algum momento, tá? Mas o que importa é assim, como que eu vou saber? Quando a letra está sozinha, ela tem um som. Quando ela está junto com outras letras formando palavras, ela pode mudar o som. Nós vamos ver isso no decorrer do tempo. Mas, por exemplo, o que a gente fala? Vamos tirar as vogais. I, né? Letra E, I, O, U. As letras que eu falo com E em inglês, B, C, D, E, G e assim por diante, no inglês, esse E eu vou trocar por I. B, C, D, G, ok? Quando eu falo F em português, o E final dificilmente é pronunciado em inglês, então fica F, engole o E final. Aí tem o J, H, que são diferentes, né? O M em inglês sempre é com a pronúncia fechada, M, them, mum, ok? Diferente do N, okay? Que a gente tem o them, que é então. Them é uma coisa, them é outra. A diferença de pronúncia é muito pequena, mas na hora que você vai falar, pelo contexto, as pessoas vão perceber, ok? Nós temos vogais longas, vogais curtas, e o som diferencia a palavra. As palavras, vocês vão ver que com a pronúncia diferente, elas têm significados diferentes, e isso a gente vai ver com o tempo. Uma outra coisa, os números.
1, 2, 3. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termina com E, mas a gente não pronuncia. E 10. Aí temos 11. Pode ver, 11. Eu não fechei a boca. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 20. Esse T final eles não falam, 20. Perceber os teens, desde o 13 até o 19? É o número de 3 a 9, seguido da palavra teen, significa teenage, que é adolescente. Então, eles recebem essa terminação porque dos 13 ao 19 é considerado adolescente. Okay? Embora para nós brasileiros, 19 anos já não é um adolescente, né? Mas dentro da numeração eles consideram. Aí vem 20, que termina com TY. E todo mundo, todos os números terminados com 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, termina com o TY no final. Então, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O Y final, ele tem que ser bem pronunciado, tá? Assim como o E não tem a pronúncia, o Y final ele tem o T, o Y pronunciado como I, ok? Por exemplo, a gente fala leite quente, não tem isso em inglês, tá? Nós temos esse vício, porque o correto é leite quente, até tem um negócio, leite quente dá dor de dente, né? Como o Sul fala, o Sul pronuncia corretamente a letra E. Nós não. Então, esse vício a gente não pode levar para o inglês, tá? Então, 9, 19, 90. Então, 9, 19, 90. Então, sempre prestar muita atenção nisso, tá? Eu tô tentando fazer um resumo, porque eu percebi que tem muita gente com dificuldade devido às aulas remotas e alguns não estão participando. Não sei se pela dificuldade com a língua, se é por não ter o dispositivo móvel para ajudar nas aulas remotas, ou o que é que seja, tá? Então, eu resolvi fazer os vídeos para quem sabe vocês me vendo, vocês têm um pouquinho mais de, sei lá, de condições de estar fazendo as coisas, né? Pelo menos mais ânimo, porque eu sei que o lockdown, ele mexe muito com as pessoas. Inclusive a palavra lockdown é em inglês. Lock, fechar. Lock the key, você fecha a chave, tá? E down é algo que para baixo, que corre. Então a palavra lockdown é uma coisa que fechou geral, tá? Que mais que eu poderia falar para vocês nesse encontro aqui? O verbo to be. O verbo to be no presente, tá? No presente, nós temos 3 maneiras de conjugar. Am, is e are. Sempre que vocês vão usar o pronome I, é com letra maiúscula. Então, I am, you are, he, she ou it is, we are, you are, they are, ok? Aguardem o próximo vídeo, então, tá bom? Até mais!